Queridos, odre velho, vinho novo, as alianças de Deus para o cumprimento do seu propósito. Eu estava refletindo essa tarde sobre esse tema, sobre essa conferência, um tanto apreensivo, é certo, e pensando, ora, por que nós gastaríamos 3 dias intensos, mensagens à noite, mensagens de manhã, no sábado à noite, domingo pela manhã, gastando aí, quem sabe, em torno de 7 a 8 horas de ministrações da palavra, para falar de um tema tão denso, um tema tão complexo, e um tema em que não encontra lugar nos corações das pessoas, dos homens destes últimos dias. Haja vista que o que prevalece hoje em dia, que a maioria, a massa dos cristãos procuram, é o pragmatismo religioso. Ou seja, são palavras funcionais, são ministrações de palavras que falam aquilo que as pessoas querem escutar. Então poucas pessoas se importam ou se interessam de estudar, de investigar, de serem ministrados por palavras tão profundas, tão teológicas, tão cristocêntricas, tão comprometidas com a verdade eterna. Porque é certo que os homens precisam de muitas coisas, porque aqueles que buscam o pragmatismo, as coisas imediatas, as bênçãos temporais, tangíveis, materiais e fugazes, porque elas tendem a desaparecer. É certo que as pessoas têm suas necessidades, elas precisam da cura para o corpo físico, talvez, precisam de um carro ou de um emprego, e a Bíblia diz que o nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos destas coisas, não é verdade? Que Ele cuida de cada um de nós, mas talvez, como diz o texto de Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia, as pessoas andam tão distantes do Senhor, tão distantes das coisas espirituais, que essas coisas materiais acabam distanciando as pessoas da verdade eterna. Quando nós falamos de verdade eterna, estamos nos referindo àquilo que Deus planejou no seu coração antes de haver mundo, antes de haver anjos, antes de haver criaturas, antes de haver homem. Ou seja, é aquilo que preenchia, que enchia o coração de Deus na eternidade passada, e que ele então se propôs a realizar e a cumprir. E porque ele tem uma vontade, então ele determinou a história da sua criação. Ele então criou os mundos, criou os homens, e então ele nos permitiu que nós viéssemos a existir. Mas toda essa história temporal é como uma ponte, é como um caminho que Deus se utiliza para alcançar na eternidade futura a sua vontade eterna do coração. Então, esses momentos que nós passaremos aqui, hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite e ainda domingo de manhã, são momentos raros. E vocês também, que vieram, são pessoas raras. Isso porque os nossos corações, todos os que estão aqui, certamente buscam por algo que seja maior do que as coisas perecíveis, por algo que seja sustentável. Sustentável porque a Bíblia diz que tudo que é humano, tudo que há debaixo do sol, por mais firme que pareça estar, logo se perceberá que desaparecerão, que foge. Hoje a pessoa está aqui, viva, com saúde, amanhã pode não estar aqui. Nem mesmo sabemos se essa conferência vai até o fim com as minhas ministrações. Talvez possa ir até o fim com ministrações de outros irmãos, mas nós não sabemos. Então, o nosso coração, se ele for sensato, ele vai atentar então para as coisas eternas. E eu pensava então essa tarde, por que nós gastaríamos esse precioso tempo falando de coisas eternas? Por que nós gastaríamos esse tempo? Seria desperdiçar o tempo? Seria ganhar o tempo? E gostaria de trazer então 2 razões muito importantes por o porquê dessa conferência. Por que você precisa vir participar hoje, amanhã e ainda amanhã à noite, domingo pela manhã? Porque este tema, odre velho, vinho novo, as alianças de Deus para o cumprimento do seu propósito, refere-se a um dos temas principais da Escritura Sagrada, que é a distinção entre Antigo Testamento
e Novo Testamento. Vocês saberão tudo sobre Antigo e Novo Testamento ao cabo desta conferência. E a importância, então, de se entender esse tema, de discernir o que é o Antigo, o Novo Testamento, o que é a Antiga Aliança e a Nova Aliança, implica em duas coisas muito importantes. A primeira é que você precisa conhecer a Deus, de acordo com a sua palavra. Conhecer a vontade de Deus conforme Deus nos legou na Escritura, para que você possa tomar posse da herança eterna, porque há uma herança para cada um de nós. Deus, quando Ele fez essa aliança, a nova aliança do Calvário, conosco, Ele se propôs a nos abençoar com infinitas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E você então, conhecendo esta vontade de Deus, o Novo Testamento, você então vai ter a possibilidade de escolha entre seguir ao Senhor e não segui-lo de acordo com a sua vontade. E o segundo ponto é exatamente aquilo que falávamos agora há pouco, a questão do pragmatismo, para que você não fique de um lado para o outro, sendo levado pelos muitos ventos de doutrinas, porque como alguém no passado já disse a mim, falou assim: olha, pastor Alexandre, a Bíblia tem versículo para todo mundo. Quando a pessoa falou isso, eu pensei, mas o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que qualquer pessoa diz qualquer coisa com qualquer texto da Bíblia Sagrada. E falando, sim, com uma visão totalmente descomprometida com o todo da Escritura, essa pessoa não falou uma mentira. Tanto é que hoje se vê a confusão religiosa instaurada no seio do cristianismo. Hoje em dia, tudo é cristianismo, cada qual diz uma palavra diferente, cada qual tem uma visão diferente, tem uma prática diferente, uma doutrina diferente, e assim nós temos um cristianismo fragmentado, enfraquecido, um cristianismo que não é credibilizado, falta-lhe o crédito, as pessoas zombam, escarnecem, e a cada dia surgem novos escândalos, e muitos sinceros, não podendo encontrar firmeza no que vê, muitos se afastam da verdade de Deus e ficam desiludidos perguntando: Senhor, será que nós não encontraremos um lugar, algum dia, em que nós possamos servir a Deus de acordo com a Bíblia Sagrada? Então é muito importante esta conferência, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, prepare o coração, abra seu espírito e permita-se ser ministrado pelo Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 17, é o texto-chave de onde nós extraímos o tema dessa conferência. Talvez muitos achou um pouco estranho, né? Odre velho, vinho novo, o que isso vem a significar? O que isso quer dizer? Vamos ler então o texto de Mateus capítulo 9, e então daqui nós vamos extrair o entendimento, o sentido dessas palavras. Permitam-me ler dos versículos 14 ao 17. Leia comigo em o nome de Jesus, acompanhe na sua Bíblia. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Jesus se utiliza aqui dessas duas parábolas, a parábola do tecido novo e da veste velha, e a parábola do odre velho do vinho novo, para falar de uma verdade, para ensinar os seus discípulos, para ensinar nessa ocasião os discípulos de João, para ensinar a cada um de nós uma verdade tão essencial, que até hoje, inclusive, está obscura para a maioria dos cristãos. Vejam que o versículo 14 começa mostrando que os discípulos de João Batista, procuraram Jesus Cristo para questioná-lo a respeito de uma das questões
da antiga aliança, né, do Antigo Testamento, que é a questão do jejum. Talvez hoje nós teríamos vários outros temas a ser discutido. A questão do sábado, a questão da própria circuncisão, a questão dos elementos judaizantes, das festas dos judeus, e de tantas outras práticas que nós percebemos nos dias atuais, que as pessoas questionam por que o grupo A pratica desta maneira, e o grupo B não pratica daquela forma. Por que aquele grupo evangélico, cristão, eles pensam, creem, pregam desta maneira, e o outro já discorda? Veja que os discípulos de João Batista trazem a Jesus uma questão de ordem doutrinária, porque a doutrina é que determina a prática cristã. É muito perigoso que você comece a ter uma quantidade enorme de práticas cristãs, sem que essas práticas estejam alicerçadas na doutrina. A doutrina não é de todo negativa. Muitas pessoas, elas querem fugir da doutrina, dizendo que a doutrina é a letra, e que a letra não deve ser valorizada, mas que deve se buscar apenas a unção do Espírito, as experiências do Espírito. Ora, mas como nós vamos determinar as experiências e as práticas, se nós não estivermos fundamentados na doutrina, no ensinamento, naquilo que Jesus Cristo designou para ser a nossa prática, para ser a nossa experiência? E o interessante de tudo isso é que nós temos aqui os discípulos de João questionando a Cristo. Ora, João Batista, ele era discípulo de Cristo, certamente, porque ele foi o precursor, o enviado para anunciar a Cristo, ainda que ele não o tenha seguido, mas João Batista era o referencial do Messias, aquele que veio preparar-lhe o caminho, que veio anunciar a sua chegada. Mas imagine que os discípulos de João Batista criavam agora uma discussão, uma contenda com Cristo a respeito do jejum. Por que os discípulos de Cristo não jejuavam? E eles trazem ainda como reforço, dizendo que os fariseus também jejuavam. Ora, quem eram os fariseus? Não eram também aqueles que aguardavam o Messias? Não eram também os servos de Yahvé? Não eram discípulos de Moisés que tinham a lei e os profetas? Verifica-se, queridos, que o problema doutrinário, a discussão teológica, está não entre grupos de conceitos ideológicos diferentes, mas me parece que os discípulos de João, tanto quanto os fariseus, quanto os discípulos de Cristo, deveriam ter um pensamento só. Porque se fossem os pagãos questionando a Cristo, tudo bem, por que o paganismo faz isso e os teus discípulos não fazem? Ora, teria algum sentido, porque tratava-se de duas coisas distintas. Mas não, nós temos aqui discípulos de João Batista, fariseus e discípulos de Cristo. Três grupos que pertencem a um só pensamento. Eles estão ligados à mesma esperança messiânica. Os fariseus deveriam seguir o Messias. Os discípulos de João deveriam seguir o Messias. E os discípulos de Cristo também deveriam seguir o Messias. Trazendo para os dias de hoje, nós temos uma confusão muito semelhante. Lógico que em maiores proporções, porque hoje nós não temos apenas três grupos dentro de um só pensamento, tendo a Bíblia como a base de regra, a base de fé e regra de prática, não é? Mas não, nós temos milhares e milhares de grupos denominacionais, todos cristãos, todos protestantes, todos evangélicos, a maioria chamados pentecostais ou neopentecostais. Todavia não há consenso. Então nós tomamos esse texto da Escritura para buscar como que Jesus procura orientar os seus servos nos nossos dias. Jesus vai trazer aqui, na verdade, uma união de pensamento, desde que os discípulos de João, os fariseus e os seus discípulos, quisessem de fato segui-lo. Quando questionado, por que jejuamos nós, os discípulos de João, e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam, Jesus, ele a princípio dará uma resposta dispensacional, dizendo, ora, como podem eles jejuarem enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado, e eles então haverão de jejuar. Ou seja, Jesus fala que o jejum, ele seria sim uma prática a ser
vivida e praticada pela igreja, mesmo depois da tirada do noivo. Todavia, ele faz uma correção no pensamento, exatamente porque, como era aqui uma época de transição, em que as pessoas estavam saindo da era do Antigo Testamento para encontrarem-se com Cristo no reino dos céus, as pessoas traziam uma bagagem muito grande da lei, dos profetas, do judaísmo. Jesus fala assim: olha, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Ora, por que Jesus, ele diz essas palavras? Não se pode pegar o remendo de um tecido novo para colocar em uma veste velha. E também não se pode colocar o vinho novo em um odre velho. Ele diz que, havendo esta união do velho com o novo, havendo essa mistura do velho e do novo, sem discernimento, sem compreensão, haveria uma rotura, haveria uma ruptura e haveria um prejuízo enorme. Ele diz: se você colocar um tecido novo numa veste velha, vai romper a veste, e aquele furo que era pequeno vai se tornar ainda maior. E se você colocar o vinho novo dentro de um odre velho, esse vinho ele vai fermentar, e então ele vai romper esse odre, o odre vai se perder e o vinho também vai se perder. Veja como Jesus está dizendo, está trazendo aqui um conceito de coisas velhas e coisas novas. Queridos, esse é o princípio da compreensão da vida cristã. Nenhuma pessoa nos dias de hoje poderia começar a sua vida cristã sem que primeiro compreendesse que a Bíblia Sagrada, um conjunto de 66 livros, possui uma compreensão nitidamente estabelecida por Cristo, de que há coisas velhas, aqui ele chama de roupa velha e de odre velho, e há coisas novas, que ele chama de vinho novo e tecido novo. Odre é um recipiente onde os antigos guardavam o vinho. Hoje em dia talvez a pessoa guarde numa garrafa, ou guarde num barril. Mas naquele tempo antigo, eles faziam uma bolsa com a pele de animal, e então ali se guardava o vinho. Então quando o vinho fermentava, se aquele odre fosse velho, então a fermentação do vinho era tão grande, a força do vinho, da sua fermentação, que o odre ele rasgava e o vinho ia embora. Aí perdia-se o odre e perdia-se o vinho. E na questão da veste velha e do tecido novo, acho que vocês entendem bem. Está dentro do nosso contexto, de uma roupa, uma roupa que tem talvez um rasgo, e você quer remendar. Jesus está trazendo e estabelecendo conceitos de coisas velhas e de coisas novas. E alguém poderia perguntar: mas, ô bispo, o que seria esta veste velha? E o que seria este odre velho? E o que seria o tecido novo e o vinho novo, em termos que nós podemos entender nos dias de hoje? Observa que Jesus traz essas parábolas exatamente quando questionado sobre uma prática do Antigo Testamento, sobre a questão do jejum. Por que os discípulos de João jejuam, os fariseus também, e os teus discípulos não jejuam? Você já foi questionado por que alguns cristãos nos dias de hoje guardam o sábado e a maioria dos cristãos não guarda o sábado? Você já se questionou isso ou já foi questionado? Por que tem algumas igrejas que estabelecem ali o regime da lei do Antigo Testamento sobre dízimos? Tem uma prática legalista de ameaças, de maldições, de imprecações da lei, e outros grupos não possuem aquele modelo. Por que alguns pregadores pregam tanto o Novo Testamento, principalmente ali nas epístolas, e até o Apocalipse, e há outros que se prendem em ministrações ali tanto no Antigo Testamento, aqueles prodígios, aquelas leis, aquelas ameaças? Por que há essa confusão generalizada nos dias de hoje? Jesus fala: olha, se você quer servir a Cristo de maneira adequada, se você quer servi-lo para agradar a sua vontade, você não pode cometer esse grande erro de colocar um tecido novo
juntamente com um tecido velho. Você não pode costurar os dois juntos. Você não pode tomar do vinho novo e colocar num odre velho. Se você assim o fizer, você vai desconfigurar o sistema do Antigo Testamento e você de nada vai aproveitar o Novo Testamento. Jesus traz o conceito de velho e de novo para falar de duas alianças. Na verdade, quando diz de um odre velho, é porque o odre, como um recipiente, diz respeito ao sistema levítico, ao sistema da lei que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, que falava a respeito de Cristo em sombras e figuras. O conjunto de leis e das profecias do Antigo Testamento falavam a respeito de Cristo, anunciavam a pessoa de Cristo. E aquele sistema, então, com o tempo, ele foi se envelhecendo, ele foi ficando ultrapassado. Mas pastor, por que ficaria ultrapassado? É porque uma vez que a lei falava de Cristo em forma de sombra, de figura, de símbolos, e as profecias anunciavam a Cristo de maneira profética, à medida que Cristo chegou e que nele começa a se cumprir tudo o que a lei havia falado sobre ele, e nele começa a se cumprir tudo que as profecias profetizaram sobre ele, uma vez que a lei e os profetas alcançam a concretização na pessoa de Cristo, então a lei e os profetas tornam-se obsoletos. Talvez alguém diga, mas pastor, mas eu não posso concordar simplesmente em utilizar uma palavra tão forte a respeito da lei e dos profetas, dizendo que tornaram-se obsoletos. Ora, abra sua Bíblia comigo. Capítulo 8 de Hebreus, versículo 13. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Veja que o versículo 8 deste capítulo diz: e de fato repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão. Veja que a Bíblia fala sobre duas alianças, uma primeira e a outra segunda. A segunda é a nova, a primeira a velha. E o versículo 13 diz que quando se fala de nova aliança, torna-se o quê? Antiquada a primeira. Então a primeira, ela chegou a uma condição de envelhecimento quando Cristo veio. Porque vindo Cristo, que é o vinho novo e é a veste nova, porque a sua pessoa e a sua obra e a sua mensagem e a sua doutrina, tudo aquilo que diz respeito a Cristo, a sua pessoa, a sua obra, tudo aquilo que ele fez, que ele realizou, que ele ensinou, que ele legou à igreja, torna-se então a nova veste. O Novo Testamento é uma nova roupagem, agora em realidade, de tudo aquilo que Deus de fato deseja. O Antigo Testamento, Deus anunciava as coisas vindouras, ele falava a respeito de algo por vir, algo grande, algo maravilhoso, algo que de fato cumpriria com a vontade dele. Mas antes dessas coisas grandes virem, então ele anunciou ou pré-anunciou através do sistema levítico, da lei do Antigo Testamento e também dos profetas. Então esta roupagem do Antigo Testamento tornou-se antiquada, ou envelhecida, ou obsoleta. Por isso que Jesus fala, não se pode trazer uma prática do Novo Testamento e querer agregá-la ao Antigo, e nem tomar do Antigo e agregar ao Novo. Não se pode ler a Bíblia sem discernimento. Devemos ler o Antigo Testamento? Sim. Devemos ler os profetas? Sim, mas apenas para termos a compreensão de como eles alcançam o cumprimento, a realidade e a plenitude no Novo Testamento. Jesus diz, não pode misturar coisas velhas com coisas novas, para que não se perca o propósito do que aquilo significava e do que isto então significa.
Eu sei que quando se traz este assunto das coisas da lei e da graça, sempre tem aqueles muito zelosos, e devemos sim de fato ser zelosos, mas com entendimento, que logo vão trazer um argumento ou um questionamento muito forte que deve ser resolvido aqui esta noite. Alguém dirá assim, mas o pastor, mas o próprio Jesus não disse, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele não veio destruir a lei e os profetas, que de modo algum ele veio abrogá-los, mas que ele veio cumpri-los. Ora, se o próprio Jesus disse que ele não veio destruir a lei e os profetas, por que então você simplesmente se acha no direito de falar que o sistema levítico com seus profetas tornaram-se envelhecidos e desapareceram quando Jesus Cristo veio? Com que autoridade você fala assim, se a Bíblia diz de maneira diferente? Abra sua Bíblia, querido, comigo, em Mateus capítulo 5. Eu quero olhar, dando atenção especial a esta porção da palavra, para que esse texto não sirva mais, nunca mais, a partir de hoje, de empecilho para que você seja privado de compreender a palavra de Deus como ela é. Ele diz assim a partir do versículo 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quero pedir a sua atenção especial neste momento, porque esse texto é de uma importância tremenda, para que você compreenda toda a conferência a partir deste texto. Veja a importância. É, a princípio, um texto forte. As pessoas que veem neste texto uma base para afirmar que o sistema levítico ou que a antiga aliança ainda prevalece nos dias de hoje, essas pessoas certamente elas não podem compreender esse texto claramente. E eles erram em 3 pontos. Primeiro, eles não entendem o que significa lei e profetas. Segundo, eles não entendem o que significa cumprir. É o segundo ponto. Primeiro, quando fala, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, alguns pensam logo nos 10 mandamentos. Quando diz, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir, eles também erram, porque eles não entendem o que significa a palavra cumprir, porque eles interpretam cumprir como obedecer. E aí eles cometem um terceiro erro, que eles falam, está vendo? Se Cristo não veio destruir, mas se ele veio cumprir com a lei do Antigo Testamento, ou seja, ele obedeceu, então ele o fez para nos deixar o exemplo. O próprio Jesus viveu vida humana para que nós aprendêssemos com ele. Ele não destruiu a lei, ele próprio obedeceu a lei, ele próprio cumpriu a lei, para que agora nós pudéssemos cumpri-la também. Este é o argumento e as 3 proposições equivocadas daqueles que tomam este texto por base para afirmar que a lei e os profetas ainda possuem autoridade doutrinária sobre os crentes do Novo Testamento, que estão sob a nova aliança. Mas vamos por etapa, para nós vencermos esses problemas aqui colocados, amém? Vamos fazer o seguinte, vamos comparar Mateus 5,17 com Lucas 16,16. Quando nós colocarmos os 2 textos lado a lado, nós vamos começar a compreender algumas coisas que até então não estão muito claras. Lucas 16,16 diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Vejam, queridos, que quando nós colocamos esses 2 textos lado a lado, Mateus 5,17 e Lucas 16,16, vamos encontrar um probleminha. Por quê? Porque em Mateus 5,17, Jesus fala assim, olha, não pensem vocês que eu vim destruir ou abrogar a lei e os profetas. Ou seja, vocês estão pensando que eu vim abrogar a lei e os profetas? Não pensem isso. Eu vim, na verdade, foi cumpri-los.
mas em 16 de Lucas, ele fala assim: olha, a lei e os profetas vigoraram até João. João o quê? João Batista. Não é João o evangelista. João que escreveu o Apocalipse. Porque algumas pessoas desinformadas chegam a falar assim: tá vendo? Até no tempo de João, no ano 100 depois de Cristo, ainda prevalecia, ainda vigorava a lei e os profetas. Mas esse João é João Batista. Porque João Batista, ele foi aquele que fez a transição. Aquele que estava no Jordão, convidando as pessoas para cruzarem o rio para o outro lado, para a chegada do reino dos céus. Mas veja, quando Jesus fala: eu não vim destruir a lei e os profetas, ele diz de outro lado: a lei e os profetas vigoraram até João. E eu pergunto, Jesus não veio destruir a lei e os profetas? Ele não veio abrogar ou veio? Respondam-me, por favor. Jesus veio destruir a lei? Ele veio abrogar a lei? Então por que a lei e os profetas só vigoraram até João? Acabaram em João? Quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a lei e os profetas perdem ali o seu vigor? Então por que ele não veio destruir, mas diz que só vigoraram até João? Vejam como que os verbos são claramente colocados. Ele não veio destruir, ele não veio banir, ele não veio lançar fora, ele não veio desfazer, ele não veio instaurar uma nova doutrina incompatível com a doutrina do Antigo Testamento, nada disso. Ele não veio abrogar. Mas veja como que o texto de Lucas diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista, ou seja, eles exerceram todo o seu papel profético e toda a sua autoridade com respeito a anunciar o Messias. Este vigor da lei e dos profetas vão até João, porque em João a lei e os profetas alcançam a sua plenitude, ou seja, tudo aquilo que eles profetizaram até que a realidade do que eles falaram chegassem. Neste caso, não olhe para o termo a lei e os profetas pensando nos 10 mandamentos, nem em qualquer outra lei específica, porque quando Jesus fala a lei e os profetas, ali ele está falando sobre a antiga aliança. Sendo um pouco mais preciso, ali ele está falando sobre os 5 livros de Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a lei. E os profetas, os demais livros proféticos e mesmo históricos que eram incluídos no meio dos proféticos do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia um pouquinho em Lucas capítulo 24. Veja comigo como que Jesus coloca essa questão. Lucas capítulo 24, versículo 27, e depois o 44. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as... Observa que todas as escrituras são colocadas aqui como sendo Moisés e os profetas. O que é Moisés? Moisés aqui quer dizer, e começando pelos livros escritos por Moisés. Moisés aqui quer dizer, e começando pela Torá, ou e começando pelo Pentateuco, ou e começando pela lei, e discorrendo por todos os profetas. O termo Moisés e profetas, no versículo 27, é o que está no versículo 44, em outras palavras. Vejam. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Onde? Na lei de Moisés. Que mais? Nos profetas e nos salmos. Então vamos ao texto de Mateus 5,17. Jesus fala: eu não vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim colocá-los em descrédito. Eu não vim instaurar uma nova doutrina. Para aqueles que pensam que o Novo Testamento é incompatível ao Antigo, dizendo, não, mas aqui no Antigo diz uma coisa, o Novo diz outra, engana-se.
Jesus está ensinando a doutrina que ele veio trazer, aquilo que ele realizou nele, toda a sua obra não se torna incompatível ao antigo. Ele não veio destruir, ele não veio abrogar, ele não veio desfazer, mas, como é dito, ele veio trazer o cumprimento. Então, primeiro, entenda-se lei e profetas como sendo o arcabouço de todo o Antigo Testamento. A lei de Gênesis a Deuteronômio, os profetas, os demais profetas do Antigo Testamento, e os livros poéticos, como sendo no versículo 44, os chamados Salmos. Salmos aí não são somente os 150 capítulos, não. Salmos aí são os 6 livros poéticos do Antigo Testamento. Quais são eles, os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Lamentações de Jeremias. Esses 6 livros são chamados poéticos. Eles estão na categoria de livros poéticos porque eles foram escritos no estilo poético, no estilo de cânticos. Os hebreus, diferentemente dos ocidentais, eles pensam, eles veem o Antigo Testamento como sendo um conjunto de livros dividido em 3 blocos: lei, profetas e salmos. Esta é a concepção dos hebreus. Então, não podemos simplesmente discutir isso entre nós. Basta você olhar com o olhar do povo que recebeu esses livros das mãos de Moisés e das mãos dos profetas e perguntar para eles próprios como é que eles contemplam o Antigo Testamento. E Jesus, como sendo um hebreu, como sendo alguém que nasceu de pessoas da linhagem de Davi, ele pôde falar no versículo 44 do capítulo 24 de Lucas, dizendo: olha, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Quando ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, ele está dizendo: eu não vim revogar o Antigo Testamento. Ah, Jesus, se tu não viesse então destruir, por que então agora as coisas se envelhecem e perdem o seu vigor? Conforme está em Lucas 16, que a lei e os profetas só vigoram até Cristo. Não haveria uma contradição? Só vigora até Cristo e ele também não veio destruir. Quer dizer, ele não destruiu, mas a lei e os profetas desapareceram ou só tiveram vigor até João Batista. Aí ele diz: eu não vim destruir, eu vim cumprir. E cumprir aqui não significa obedecer. Ainda que de fato tivesse obediência da parte de Cristo, porque até ele dar o seu brado na cruz do Calvário dizendo: está consumado, até aquele momento a lei sempre esteve ali pontuando cada momento. Desde o nascimento de Cristo, ele foi circuncidado, ofereceram ali um par de rolinhas, não foi? E depois, quando ele curou o leproso, ele falou assim: olha, vai ao sacerdote, apresenta-te e ofereça os sacrifícios conforme prescrito na lei. Jesus nunca falou assim: não faça isso ou aquilo da lei. Mas ele diz: olha, a lei e os profetas devem ser cumpridos por mim. Cumpridos, ou cumprir, é um verbo que na língua grega se ler plero. Plero quer dizer plenitude, quer dizer completação, no sentido de que a lei profetizava a respeito daquele que viria, profetizava a respeito de figuras, de símbolos, de sombras, e os profetas profetizavam a respeito do Cristo vindouro. A lei e os profetas constituem testemunhas de Cristo, anunciando antes de ele chegar, falando assim: olha, o Cristo haverá de vir. A lei falava do Cristo vindouro, os profetas falavam do Cristo vindouro. Quando todavia veio Cristo, ele disse: olha, eu não vou colocar tudo isso que foi dito de lado, mas tudo que a lei falou a meu respeito, tudo que os profetas falaram a meu respeito, eu vou cumprir cabalmente. Cumprir no sentido de trazer o sentido absoluto e concreto daquilo.
Cumprir no sentido de trazer a plenitude. Então a lei e os profetas não foram destruídos por Cristo, mas alcançaram nele a sua plenitude. A lei e os profetas foram glorificados na pessoa do Messias. E aí, quando nós lemos o livro de Mateus principalmente, e os demais evangelhos, nós vamos encontrar assim, olha: e ele foi chamado de Nazareno para se cumprir o que havia sido dito. E ele então foi para o Egito para se cumprir o que havia sido dito. E quando ele estava na cruz, ele pediu água e deram-lhe a beber vinagre para se cumprir o que estava escrito. E quando viram que ele já estava morto, então tentaram ali quebrar as pernas dos dois ladrões que estavam com ele sendo crucificados. E ao irem a Cristo para quebrar-lhe a perna, falou: não precisa, porque ele já está morto. E isto aconteceu para se cumprir o que estava escrito: nenhum de seus ossos seria quebrados. Observa que cada passo de Jesus, cada profecia concretizada, cada sombra cumprida em Cristo, cada vez que ele se apresentava e se manifestava como cumprimento, a lei e os profetas iam sendo glorificados, encontravam nele a plenitude. Então Jesus não é incompatível ao Antigo Testamento. A mensagem de Cristo não é incompatível. Pelo contrário, na verdade, encontram nele a sua consumação. Então não olhem para a lei e para os profetas como algo desprezível. Pelo contrário, algo grande, mas que só tem substância se compreendidos em Cristo. Cristo é a hermenêutica de todo o Antigo Testamento. Ele é a chave hermenêutica. Se você tirar Cristo do Antigo Testamento, só fica palha. No sentido de que as leis todas que ali eram apresentadas, não pensem que Deus deu aquele arcabouço de leis, de práticas, de ritos para Israel, porque Deus gosta de rito, porque Deus gosta de religiosidade, de coisas, de sacrifício, de animal imolado, de sangue sendo derramado, de um tanto de pessoas que não trabalham no dia de sábado, não fazem nada. E com esse espírito legalista, muitos têm trazido o dia do sábado como que um odre velho, querendo colocar Cristo dentro dele, querendo unir Cristo e o sábado do sétimo dia como sendo compatíveis, e não são. Não se pode colocar o vinho novo num odre velho. Vai haver um rompimento, porque ou você vai devotar-se ao sábado, ou você vai devotar-se a Cristo. Mas o sábado não é incompatível a Cristo, porque o sábado, a cada semana que os judeus guardavam o sábado, eles deveriam se lembrar: esse dia é um memorial que Deus nos deu, em que nós descansamos. Mas ao cabo daquele sábado, eles percebiam que eles não haviam recebido o descanso que eles precisavam. Talvez descansavam as pernas da rotina de trabalho da semana, mas e a alma? E o coração? E o Espírito? Então aquele sábado semanal que marcou a história dos hebreus não era suficientemente capaz de trazer-lhes o verdadeiro descanso de que tanto o homem precisa. Mas eles tinham que guardar aquele sábado na esperança de que um dia, quando a lei e os profetas alcançassem a plenitude com a vida do Messias, o Messias haveria de lhes trazer o verdadeiro descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Veja como está aí. Veja os versículos que introduzem a discussão a respeito do sábado. Como está aí? Vinde a mim. É assim que está aí? Ou está assim: ide ao sábado, vocês os que estáis cansados. O sábado não é o descanso? O sábado não é o descanso? Não deveriam eles irem ao descanso? Ide, pois, ao sábado, e encontrareis descanso para as vossas almas. É isso que diz a sua Bíblia? Como é que diz? Vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados,
carregados. E eu vos... O alívio de que o homem tanto precisa não está no sábado, está em Cristo. O sábado fora estabelecido outrora para servir de testemunho e de prenúncio do verdadeiro descanso por vir. Por isso no versículo 30 ele diz: e achareis descanso para as vossas almas. Então todos aqueles que vão a Cristo podem experimentar o sábado em realidade. Eu dei apenas este exemplo do sábado, mas isso serve, esse princípio, para toda a lei. Tudo aquilo que a lei anunciava tem o seu cumprimento em Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascal, Cristo é o Cordeiro Sacrificial, é o Cordeiro, é o sacrifício das ofertas pacíficas, Cristo é o descanso, Cristo é o novo começo, Cristo é a nossa alegria. Aquela festa dos judeus, ele é a expiação. Tudo aquilo que fora predito, tudo aquilo que for anunciado, seja em sombras e figuras, seja em profecias, alcançam a plenitude na pessoa de Cristo. Então, ele não veio destruir, ele veio trazer tudo aquilo ao seu cumprimento cabal em realidade. É por isso que em Lucas 16, ele diz que a lei e os profetas, como sistema de profecia, como sistema de figuras, só teve o seu vigor até Cristo. Por quê? Porque de Cristo em diante, você encontra tudo aquilo em realidade nele. Ele é a realidade de todas as coisas. Tanto é que quando o apóstolo Paulo queria falar ali aos Colossenses que Cristo era o tudo que outrora havia sido anunciado, veja como é que ele colocou aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo... Porquanto, aí no versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ele começa a mostrar porque Cristo é tudo, porque Cristo é a plenitude de Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não existe nada no Novo Testamento que não esteja em Cristo. Cristo é tudo. Não somente ele é tudo, mas ele é suficiente, porque a partir do momento que alguém pega uma veste velha e um remendo novo, ou pega algo do Antigo Testamento, querendo conciliar concomitantemente com a realidade do Novo, ele está dizendo que Cristo não é tudo. Aqui o apóstolo Paulo, que escreve aos Colossenses, fala: não, cuidado, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que você mais precisa está nele. Está tudo em Cristo. E aí ele mostra como que, versículo 10, nele, você também, meu irmão, está o quê? Aperfeiçoado. Pastor, eu sou aperfeiçoado? Não sabia que eu era perfeito. Não, aperfeiçoado, aqui você está completo. Você está em Cristo, você de nada mais precisa. É só descansar nele. Você de nada mais precisa. É só descansar nele. É só depender dele. Ele disse: olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E todo ramo que estando em mim, esse dá. Então, permanecei nele. Não precisamos mais de outra coisa. Cristo é tudo. Veja como que o apóstolo Paulo mostra que ele é tudo e que nós nele estamos perfeitos, estamos completos também. E então
quando chega no versículo 16, ele fala: ninguém, pois, ou seja, uma vez que você está nele, em Cristo, e ele é tudo, e você está completo, então ninguém tem o direito, versículo 16, de julgar a vocês. Ninguém, pois, vos julgue por causa de. Aqui ele poderia colocar tantas coisas, querido. Se nós fôssemos enumerar os elementos da lei do Antigo Testamento, aqui talvez não daria essas páginas todas para frente. Mas o apóstolo colocou apenas estas. Ele diz: comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê que ele colocou apenas estes 4 elementos aqui? Porque há um sentido espiritual. É porque Cristo sendo tudo, então ele está aqui implícito em comida e bebida, que era algo que no templo acontecia diariamente. Ele está aqui implícito no descanso do sábado, que acontecia semanalmente. Ele está aqui implícito na lua nova, que ocorria mensalmente. E ele está aqui nas festas que aconteciam anualmente. Dia, semana, mês e ano. Ele é todo inclusivo. Ele inclui todas as coisas e nele tudo está presente. Hoje, nessa semana, neste mês e neste ano. Veja como ele enche todas as coisas. Então Jesus é, portanto, a realidade. É a concretização, é a plenitude em realidade de tudo que a lei e os profetas anunciaram, de tudo que a lei e os profetas profetizaram. Nele tudo se cumpre cabalmente. Tanto é que em Hebreus capítulo 1, o apóstolo começa dizendo: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas. Veja como é que ele está colocando o falar de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de várias maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Aí veja como que o Filho é colocado como o falar de Deus, que agora traduz todo o significado do que outrora fora dito. Jesus, quando ele veio, João diz que e o verbo se fez carne. O que é verbo? A palavra que explica, que comunica, que define. Ele é a revelação corpórea de Deus. Então, tudo aquilo que Deus pediu e exigiu em forma de lei no Antigo Testamento, não é que Deus tinha, na verdade, muita vontade, desejo, tinha prazer nos ritos, nos rituais. Hoje em dia as pessoas, para impressionar as outras, colocam um manto vermelho, né? 20, 30 metros, aquele véu grande, e fala para as pessoas virem tocar naquele manto, e o povo vai. E o povo vai com a mão estendida, tremendo, para tocar no manto sagrado. Porque o povo gosta de rituais, de coisas tangíveis. O homem é místico, é feiticeiro de nascimento, gosta de arruda, gosta de coisas que possa, de repente, fazê-lo acreditar que agora vai dar certo, porque agora eu coloquei uma arruda. Você viu como ela murchou? E não bastava o gai de arruda, fizeram um sabonete. O ser humano gosta disso, mas Deus não. Se Deus não gosta, por que então ele estabeleceu o sistema levítico com um tanto de práticas e de coisas? Apenas para ensinar, no tempo da menoridade, aqueles que não tinham ainda condições de compreender a realidade daquilo que estava por vir. Como falar para uma criança de algo que ela não é capaz ainda de compreender porque não atingiu a maturidade? Como é que Deus então ensinaria o seu povo a respeito da obra de redenção e da substituição? Lá no Éden,
quando o homem pecou, ele sabia que o salário do pecado é a morte. Deus disse: certamente morrereis. Então o homem está com medo lá no Éden, e de repente Deus entra no jardim e diz: Adão, onde estás? E o homem está com medo, pensando que agora Deus vai chegar com um facão, ou com uma foice, e vai degolá-lo, porque ele disse: certamente morrerás. Mas Deus começa a falar: calma. Aí Deus faz todo o procedimento de consequências da queda, mas logo Deus manda que Adão trouxesse um cordeiro. Adão não está entendendo nada. Aí aquele cordeirinho vem, Deus coloca umas pedras, deita o animalzinho na pedra, e Adão está observando para saber o que aquilo significa, o que aquilo representa. Deus então pega uma outra pedra, amola, faz uma faca, e ali o animal é sangrado, o sangue vai se esvaindo, o animal tremendo, e ali Adão presencia com Eva a morte ali, mesmo que ali fosse uma morte ainda figurativa, porque a morte de que o pecador deve sofrer é a morte eterna, por fim. Mas o homem fala assim: mas Deus, o que é isso? Mas o que está acontecendo? Não fui eu quem pequei? Por que este animal que é inocente está morrendo no meu lugar? Não deveria eu estar nesse lugar aqui sendo imolado, perecendo? Aí Deus fala: não, é porque eu haverei de enviar um dia, vai nascer da mulher um descendente, e ele então vai morrer no seu lugar. Olha, assim como este animalzinho aqui agora está morrendo simbolicamente no seu lugar, sendo você o transgressor e ele inocente, um dia haverá de vir o meu filho e ele vai sofrer a morte no seu lugar. Mas mesmo assim, eu não continuo nu, porque a nudez é símbolo da minha transgressão. Deus tirou a pele do animal e fez vestes. Agora você está coberto. E Adão, tem mais, quando eu olho para você, eu não vejo você, eu vejo o cordeiro que foi imolado. Olha como a verdade da redenção, a verdade da justificação, a verdade da substituição, tão pregadas no livro de Romanos, né, que poucos cristãos ainda entendem nos dias de hoje. Olha como foram ditas numa forma rudimentar do passado. Então todas aquelas práticas, não é que Deus tinha prazer naquilo, mas é porque estava apenas ensinando o caminho para eles. Tanto é que quando os judeus passaram a fazer todas aquelas obrigações da lei, simplesmente pelo fazer, simplesmente pelo rito, simplesmente pela lei, pela ordenança, porque tem que fazer, e os seus corações já não estavam mais ali, não havia mais a fé, não havia mais o olhar para o futuro em busca do Messias vindouro, fazia por mera religiosidade. Quantas vezes no livro de Isaías capítulo 1, no livro de Oséias, no livro de Jeremias, quantas vezes Deus não repreendeu o povo de Israel, dizendo: eu não tenho prazer nos vossos sábados, eu não tenho prazer nos vossos sacrifícios, eu não tenho prazer nas vossas festas. Mas como não? Se tu mesmo nos ordenastes a realizar, é porque Deus não tem prazer nas coisas que o homem realiza. Aquilo tinha que estar ligado pela fé. Aqueles procedimentos rudimentares devia apenas servir de pedagogo, de aio, para ensinar o homem e guardá-lo até o tempo da maioridade, em que o verdadeiro cordeiro, a verdadeira justiça, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro templo, o verdadeiro sábado, o verdadeiro tudo chegasse. Quando Jesus Cristo veio aqui, a Bíblia diz de uma mulher, está no capítulo 4 do Evangelho de João, que a mulher samaritana era uma mulher que tinha uma busca. Não quero entrar no campo sentimental daquela mulher, porque sempre quando prega sobre a mulher samaritana, se faz todo um contexto antes, né? Uma mulher sofrida, uma mulher amarga, uma mulher... Mas claramente o texto nos revela que ela tinha uma busca espiritual por Deus, quando ela perguntou assim a Jesus: olha, eu vejo que tu és profeta, então me responda, onde nós devemos adorar? Ela tinha uma busca, não tinha? Tinha ou não tinha? Onde nós devemos adorar? Devemos adorar a Deus em Jerusalém?
no templo em Jerusalém, com os sacerdotes de Jerusalém, com tudo aquilo que ou devemos adorar a Deus aqui em Samaria, porque os samaritanos dizem que é em Samaria, os judeus dizem que é em Jerusalém. Afinal, eu estou aqui em meio a um fogo cruzado, onde, olha como o olhar dela, ainda não trabalhado, estava voltado para os ritos, para as práticas, para as coisas efêmeras, materiais, mesmo que espirituais, porque falavam de Cristo, mas eram tangíveis, pragmáticas ali. Jesus falou assim: olha, vem a hora, e já chegou. Quando ele diz vem a hora, ele aponta para um tempo profético, como quem diz: olha, todos desde Adão deveriam estar com seus olhos voltados para um tempo vindouro que haveria de vir. Entenderam o tempo vindouro que haveria de vir? Ficou muito claro, né? Vem a hora. Isso deveria estar no coração de cada um daquele tempo. Vem a hora. Papai, por que a gente oferece esse animalzinho aqui? Porque vem a hora. Haverá de vir um tempo. Assim deveria ser falado. Papai, por que nós guardamos o sábado? Porque haverá de vir um tempo. É o prenúncio de um tempo profético. Vem a hora, Jesus disse para a mulher samaritana, e já chegou. Quando ele já chegou, ele quer dizer que esse tempo tão pregado e tão esperado havia chegado, porque ele havia chegado, porque ele estava ali, em que os verdadeiros gravem no coração e na mente essa palavra, os verdadeiros, porque há os falsos. Falso, talvez não em intenção, não são pessoas falsas, mas são pessoas que enganadas estão envolvidas numa falsa adoração. Consequentemente, torna-se um falso adorador. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores não mais adorarão o Pai em Jerusalém, não mais adorarão o Pai em Samaria. Pouco importa Samaria, Jerusalém, porque nesse tempo que já chegou, o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito. Sabe onde é que está o templo agora? O templo é o templo de Jerusalém? É o templo de Samaria? Cadê o templo? Em espírito. Vós sois, diz a palavra de Deus, o santuário de Deus. A igreja, o povo de Deus do Novo Testamento, constitui esta habitação de Deus. Não mais ir a Jerusalém 3 vezes ao ano, não mais ir ao altar de holocausto, levando a cabra vermelha, ou levando o cordeiro, ou levando o novilho, ou levando a vaca. Não mais ir aos sacerdotes da linhagem de Arão, para que eles levem o sangue do animal para dentro do santíssimo lugar, onde está ali a arca do concerto, e colocar o sangue do animal sobre as pontas do altar. Como hoje em dia, as pessoas, como estão com mentalidade ainda lá do vinho velho e da veste velha, aí surge aqueles que dizem, você tem que tocar na ponta do altar. Aí fica assim, a pessoa está adorando a Deus e ela cria no seu entendimento a arca. E ela fica cantando, querendo tocar na arca. Se bem que, espiritualmente, esta arca ela existe, lógico. Mas não se deve visualizar nenhuma arca onde tocar, em que tocar. Mas não se esqueçam que Cristo é tudo. Tudo nele ganha significado e realidade. Em espírito, não mais em Jerusalém, não mais em Samaria, não mais em qualquer lugar, é no espírito a casa de Deus. Ele diz, e em verdade. Por que em verdade? Em espírito é o lugar, e em verdade é o quê? É porque além do lugar em Jerusalém, havia as coisas que eram simbólicas.
Agora, se o lugar é no espírito, e as coisas que lá tinha, agora elas estão em nós, em verdade, em realidade. Você não precisa mais de fazer um tanto de coisas materiais, físicas, tangíveis, para agradar a Deus. Você agora tem a palavra no teu coração. Você tem Cristo no teu coração. O Espírito Santo está dentro de nós, para que agora tudo aquilo que Cristo é, tudo aquilo que Ele realizou, tudo aquilo que Ele tem para nós, toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, estando para nós disponíveis, você pode tocá-las pela fé. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Aqueles que creem em Cristo e na sua mensagem, têm dentro de si agora um rio que brota e que jorra para a vida eterna. A vida da mulher samaritana foi transformada quando ela se dissociou, se separou das coisas e encontrou em Cristo a realidade de tudo aquilo que ela outrora buscava. Esse abandono dessas velhas coisas é ali simbolizada quando dito que a mulher, deixando o cântaro, ela deixa o cântaro velho, aquele instrumento de ir buscar água, voltar para casa, acabar a água, voltar, todos os ritos, todas as práticas, tudo aquilo que não é Cristo é apenas um velho cântaro.